atualizar a página. Meus irmãos e irmãs, bom dia, graça e paz do Senhor. Louvamos a Deus por mais um dia que Ele nos deu para adorarmos ao Senhor. Nós vamos nessa manhã, com a graça dEle, louvá-lo, bendizê-lo, ouvir a sua voz através da leitura de sua palavra e através de estudo bíblico, também baseado no princípio da sua palavra. Nós vamos render graças ao Senhor nessa manhã, vamos orar ao Senhor, entregando a Ele esse momento, pedindo a Ele a sua bênção sobre nós. Quero encorajar você, mesmo estando em sua casa, a estar com o coração alegre por essa oportunidade, por esse privilégio que Ele concede a mim e a você, de mesmo virtualmente, nos achegarmos juntos, através dessa transmissão, àquilo que Ele tem a nos ensinar, aquilo que Ele tem a falar aos nossos corações. Vamos orar ao Senhor e vamos pedir a sua bênção sobre nós. Oremos. Louvamos o Teu nome, Senhor, nosso Deus, pela Tua graça, pela Tua misericórdia que se renovou sobre nós. Nós bendizemos ao Teu nome pelo que Tu és. O Senhor é Deus sobre tudo e sobre todos, único de ser adorado. Bendizemos ao Teu nome pelas obras das Tuas mãos, porque agindo o Senhor, quem há de impedir? Nós pedimos ao Senhor nessa manhã a Tua bênção sobre nós, pedimos que o Senhor nos conduza em tudo que vamos fazer nessa Escola Bíblica Dominical. Apesar de estarmos distantes fisicamente, mas muito obrigado pelos meios virtuais que o Senhor nos concede para que esse momento seja possível. Que o Senhor fale ao coração de cada irmão, cada irmã, que o Senhor nos instrua pela Tua palavra, de maneira que nós possamos terminar essa manhã mais conscientes da Tua vontade, mais conscientes das verdades eternas que nos são transmitidas pela Tua lei, de maneira que nós possamos, Senhor, ser instruídos e exortados, encorajados a viver de maneira santa, de acordo com a Tua vontade. Assim nós oramos ao Senhor, agradecidos mais uma vez por tudo, em Teu nome. Amém. Irmãos, quero convidá-los a abrirem suas Bíblias, Hebreus capítulo 1, Carta aos Hebreus, capítulo 1, e nós vamos, nessa primeira leitura, ler todo o capítulo, ou seja, do versículo 1 ao versículo 14. Hebreus capítulo 1, todo o capítulo. Alguns segundos para você abrir a sua Bíblia, não deixe de acompanhar a leitura olhando para a sua Bíblia, ok? Assim nos diz a palavra do Senhor. Havendo Deus, outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho. E, novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos, diz: Aquele que a seus anjos fez ventos e a seus ministros labaredas de fogo. Mas, acerca do Filho,
O teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra. Os seus céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão, qual veste. Também, qual manto, os enrolarás, e, como vestes, serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anjos jamais, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Essa é a palavra do Senhor, a primeira leitura que nós fazemos em nossa BD nessa manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, vamos louvar ao Senhor. Eu quero convidar você a abrir os seus salmos e hinos e nós vamos cantar ao Senhor com salmos e hinos de número 231. Salmos e hinos 231. Esse salmo e hino está contextualizado com nossa lição desta manhã. Salmos e hinos número 231. Um hino bastante conhecido e belíssimo, com uma linda melodia para nós louvarmos ao nome do Senhor nessa manhã. Louvemos ao Senhor. Saudai o nome de Jesus, arcanjos adorai, arcanjos adorai, ao Filho do bendito Deus, com glória, 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 com glória coroai. Ó redimida geração do bom e eterno Pai, do bom e eterno Pai, ao grande autor da salvação, com glória, 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 com glória coroai. Ó perdoados cujo amor bem triunfante vai, bem triunfante vai, ao Deus varão conquistador, com glória, 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 com glória coroai. Ó raças, tribos e nações, ao Rei divino honrai, ao Rei divino honrai, a quem quebrou os vis grilhões, com glória, 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 glória,
com glória coroai. Amém. Coroemos eternamente aquele que é o Rei eterno. Vamos louvar ainda mais um hino e, como os irmãos sabem, vez por outra eu trago ao conhecimento dos irmãos o cântico de um salmo melodiado. Acho interessante porque, embora muitos salmos os irmãos ainda não conheçam, fica registrado em nossa transmissão do YouTube, depois os irmãos podem voltar a ouvi-lo e, quem sabe, aprender a sua melodia, porque a letra é a própria palavra de Deus. Então eu queria partilhar com vocês, queria cantar com vocês um salmo que foi cantado comigo, por mim e Thaís hoje pela manhã, em nosso café, Salmo 131. Salmo de nossa palavra, da palavra de Deus, de nossa Bíblia, Salmo 131. Aprendamos então esse salmo. Não é soberbo meu coração, nem tenho altivo olhar. As grandes coisas não vou buscar, grandes demais para mim. Mas a minha alma eu fiz sossegar, como um infante está, bem desmamado com sua mãe, minha alma assim está. Ó Israel, espera em Deus, espera no Senhor, desde o presente que agora é e para sempre. Amém. Amém. Bom é louvarmos ao Senhor, bom é louvarmos a Ele, através também de seu saltério, de sua própria palavra. Irmãos, nós vamos passar então o nosso estudo da Escola Bíblica Dominical dessa manhã, mais uma vez para registrar. Hoje nós vamos estar abordando a 5ª lição da revista de nossa Escola Bíblica Dominical de nossa denominação, Jesus Cristo, Filho de Deus e Filho do Homem, essa que é uma revista com o conteúdo todo cristológico. Então, ele vai abordar sobre o autor da lição, um pastor, o pastor Manuel, ele vai abordar a pessoa do Senhor Jesus e vai desenvolver as várias doutrinas que são associadas à pessoa do Deus o Filho. E nós vamos abrir mais uma vez a palavra de Deus em Hebreus, e nós vamos agora ler o capítulo 2 de Hebreus. Hoje, o tema de nossa lição será a superioridade de Cristo diante dos seres racionais, parte 1. Então, essa lição, a superioridade de Cristo diante dos seres racionais, ela foi dividida em 2 partes, e hoje nós vamos falar sobre a superioridade de Cristo como pessoa, como Filho de Deus, e também em relação aos anjos. E aquele que fica responsável pela próxima lição vai falar sobre a superioridade de Cristo em relação aos seres racionais homens, ok? Então, Hebreus capítulo 2, nós vamos ler também todo o capítulo, vamos ler mais essa porção da palavra de Deus nessa manhã, em seguida vamos orar para nós começarmos a nossa lição. Hebreus 2, assim nos diz a palavra do Senhor. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda a transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém, em certo lugar, deu pleno testemunho, dizendo: que é o homem, que dele te lembres, ou o filho do homem, que o visites.
Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse, por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, igualmente, participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois, naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Amém. Bendita é a palavra do Senhor. Para sempre seja louvado o seu nome. Vamos ter mais uma palavra de oração e vamos dar início então ao nosso estudo após a leitura da sua palavra. Oremos. Mais uma vez nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Que grande bênção, que grande alimento suficiente é para a nossa alma a tua lei. Pedimos ao Senhor que esses minutos que passaremos meditando na pessoa bendita de Deus o Filho, possamos ser instruídos pelo Senhor, pela tua palavra, possamos aprender, entender aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Abençoa a cada um dos irmãos e irmãs que estão ligados nessa transmissão, que possamos ser profundamente abençoados por Ti, ó Espírito Santo de Deus. Assim nós suplicamos e desde já agradecemos em nome de Jesus nosso Senhor. Amém. Amém. Meus irmãos, a carta aos Hebreus, capítulo 1 e 2, que nós lemos na preparação para o nosso estudo nessa manhã, traz ressaltado aos nossos olhos duas grandes verdades. Em primeiro lugar, nós aprendemos a verdade básica de que Jesus Cristo é o eterno Filho de Deus. Ele não é uma criatura como os anjos, como os homens, ele é Deus, ele é divino, e isso é deixado de maneira muito clara pelo autor aos Hebreus. Essa é uma das principais intenções desses dois capítulos, conforme nós vimos de maneira muito tranquila, mediante a nossa leitura. A segunda coisa é que, sendo Deus, Cristo ele é superior, evidentemente, a todas as criaturas. E é interessante porque, quando nós falamos que Cristo é superior às demais criaturas, isso pode parecer algo óbvio para mim e para você. Só que nós temos que prestar atenção naquilo que nos está sendo instruído, está sendo ensinado nesta carta aos Hebreus. Primeiro, porque esta verdade ela não era tão patente assim aos olhos dos hebreus que estavam espalhados pela dispersão. Era necessário. O Espírito Santo, que conhece e que sonda os corações, entendia que era necessário que os seus filhos e filhas, dentre os hebreus, dentre os judeus,
precisavam atentar para essa verdade, rejeitar todo o ensino que fosse contrário a isso. Essa é a primeira coisa. Mas a segunda coisa, que talvez para minha mente e para a sua mente, em pleno século XXI, isso é algo muito claro. Jesus Cristo ele é superior a todas as criaturas, afinal de contas ele é Deus. Mas eu pergunto a você, será que nós vivemos com base nessa verdade? Será que nós tratamos o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, como sendo de fato superior a nós? Ou será que por vezes nós queremos achar que a divindade de Cristo ela é mitológica, que na verdade ele não é Deus, ou se ele for, nós não devemos render a ele toda a nossa atenção e toda a nossa devoção e toda a nossa obediência? Não é uma exposição, não é uma pregação, mas uma rápida aplicação. Muitas vezes nós agimos como se Deus, como se Cristo Jesus não fosse Deus, como se a nossa vontade pudesse, ou as nossas ideias, ou os nossos pensamentos pudessem prevalecer sobre a sua vontade, sobre a sua palavra. Mas, voltando para a nossa lição, Jesus Cristo é Deus e ele é, obviamente, superior aos seres criados. Então, nessa primeira lição, como eu já antecipei aos irmãos, nós vamos aprender basicamente duas coisas. A relação que Cristo tem, Deus o Filho, com Deus o Pai, então a sua identificação, né, como duas pessoas da Trindade, a sua identificação enquanto a sua natureza, ou seja, Deus o Pai é Deus e Deus o Filho é Deus. E também nós vamos, na parte final da lição, observar, aprender com o autor aos Hebreus, a sua defesa bíblica em relação à superioridade de Cristo a essa primeira esfera de seres racionais, ou seja, os anjos. Quando nós olhamos para o capítulo 1 de Hebreus, já nos versículos 2 e 3, e há um equívocozinho na lição, o autor da revista ele colocou versículos 3 e 4, então se você tem a revista em mãos, 2 e 3, são feitas basicamente 7 declarações a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo, e essas 7 declarações elas vão apontar justamente para Cristo como sendo Deus, ou seja, para a divindade da pessoa de Cristo. Essas 7 declarações elas são divididas em duas partes, a gente vai ver isso de maneira muito tranquila, os irmãos não se preocupem. 4 dessas declarações estão ligadas à sua natureza, ou seja, ele é Deus, a sua natureza é divina. E o autor aos Hebreus, cheio do Espírito Santo, ele vai argumentar falando sobre a divindade de Cristo, primeiro, através da sua natureza. Ele vai falar 4 coisas que são ligadas à sua natureza. Mas também ele vai usar 3 argumentos que são associados à sua natureza, que é justamente a obra executada pelo Senhor Jesus. Aquilo que ele faz exclusivamente pelo fato dele ser Deus. Se ele não fosse Deus, ele não poderia fazer o que ele fez. Então, no versículo 2, na segunda parte do versículo 2, no capítulo 1 de Hebreus, nós vemos a seguinte expressão: a quem constituiu, ou seja, ele está se referindo a Cristo, né? A quem constituiu herdeiro de todas as coisas. O autor da lição ele faz uma citação de um teólogo e comentarista, Champlin, que diz o seguinte, a respeito dessa expressão, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Champlin diz assim: o Pai e o Filho compartilham da mesma natureza e da mesma glória. A palavra herdeiro, nessa parte do versículo 2, ela é associada, ela deriva de um termo que é sinônimo de sorte. E essa expressão ela é utilizada no contexto em que a carta aos Hebreus foi escrita, de um pai que divide a sorte entre os filhos depois de sua morte. Ou seja, o pai morre e a sorte é lançada para dividir a herança entre os filhos. Então, perceba, a quem constituiu o herdeiro, se pudéssemos fazer a substituição da equivalência deste termo, a quem a herança foi dada mediante o lançamento de sorte. Só que quando nós voltamos para o texto, nós vemos que Cristo ele é o herdeiro legítimo de todas as coisas. E o autor da lição chega à expressão de que ele é o único herdeiro de todas as coisas. E aqui eu quero fazer uma ressalva a essa colocação. É claro que o Senhor Jesus Cristo é o único herdeiro de todas as coisas no que diz respeito ao merecimento, aos méritos. Então, se alguém merece herdar todas as coisas, essa pessoa é apenas e unicamente
o Senhor Jesus Cristo. Nesse aspecto, ele é o único herdeiro no sentido do direito, do merecimento, dos méritos. Entretanto, nós conhecemos um texto que está em Romanos, capítulo 8, versículo 17, que nos diz assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então, Cristo, na verdade, ele não é o único herdeiro. Ele é aquele herdeiro que é exclusivamente o merecedor da herança de todas as coisas. Mas nele nós somos feitos filhos de Deus e nele nós nos tornamos participantes dessa herança. Nós passamos a ser herdeiros do Pai, herdeiros de Deus e co-herdeiros juntamente com o Filho. Essa é uma verdade bendita. Nós que éramos órfãos, nós que não tínhamos pai, nós que não tínhamos herança, nós que éramos miseráveis, agora, em Cristo, nós também somos herdeiros juntamente com Ele, com base não nos nossos méritos, mas com base nos méritos dele. Então, ele não é o único herdeiro, mas ele é o herdeiro por direito. O autor ainda cita João Calvino, teólogo francês, que em relação a esta passagem, comentando a carta aos Hebreus, ele diz assim, João Calvino diz assim: o título herdeiro é atribuído a Cristo em sua manifestação na carne, pois, ao fazer-se homem e revestir-se de nossa própria natureza, ou seja, natureza humana, ele recebeu para si nossa herança. Ele recebeu para si essa herança, a fim de restaurar para nós o que fora perdido em Adão. Então, Calvino corrobora com aquilo que eu acabei de me referir lá em Romanos, capítulo 8, versículo 17. Em Cristo, nós somos herdeiros. Avançando no texto, no versículo 2 do capítulo 1 de Hebreus, na terceira parte, nós vemos a expressão por quem fez também o mundo, o universo. É uma versão mais adequada, a versão atualizada. Aqui há uma referência àquilo que também foi dito pelo apóstolo João, lá no Evangelho. Esse verbo que João se refere lá no capítulo 1 de sua carta, de sua epístola, ele chama à existência todas as coisas, visíveis e invisíveis. Então, em primeiro lugar, Cristo, ele é divino quanto à sua natureza, ele é o herdeiro de todas as coisas, mas também ele é o criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, não apenas do mundo que vivemos, mas de todo o universo. Avançando no versículo 2 ainda, já no versículo 3, na primeira parte, o argumento do autor aos Hebreus avança dizendo, sendo ele o resplendor da sua glória. Essa expressão resplendor significa emitir brilho ativamente. Então aqui está, mais uma vez, a superioridade de Cristo em relação aos seres racionais, por sua divindade, sendo argumentada pelo autor aos Hebreus no versículo 3. Ele é o resplendor, ele é o brilho, ele é a emissão ativa do brilho da glória de Deus, ele mesmo sendo Deus. Aqui, especificamente nessa expressão, o autor aos Hebreus está dizendo que Cristo, ele é a pessoa que emite, que radia a glória e o brilho e o esplendor de Deus. Isso é encontrado apenas em Cristo. É aquele que João, escrevendo em sua primeira carta, diz que não há treva alguma. Significa que Cristo é a expressão do seu ser, conforme ele vai mais à frente falar. Ele é de sua mesma essência, essência divina, de mesma substância, de mesma natureza. E essa expressão, sendo ele esplendor de sua glória, significa literalmente a imagem de sua glória. Expressão é imagem, é a impressão clara feita por um selo. Então, Cristo é essa expressão, esse resplendor da glória de Deus, feita como que por um selo inequívoco, deixando a marca indelével, expressa. Cristo é essa expressão radiante da glória de Deus, apesar de ter se despido dela. Ele se
deixa a sua glória celeste, se torna homem, mas ainda assim nós vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. O texto avança no versículo 3, na segunda parte, dizendo: sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Aqui nós temos mais uma característica que coloca Cristo numa posição de superioridade em relação aos seres racionais por conta da sua divindade. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Segundo um teólogo citado pelo autor da revista, essa expressão ela significa que o trabalho de sustentação do filho não envolve apenas sustentação em si, mas também movimento. É a ideia de uma sustentação ativa. Não é apenas uma sustentação de alguém que está sofrendo por sustentar o peso de alguma coisa, mas é alguém que ativamente sustenta, que leva adiante. Ele é a pessoa que faz com que todas as coisas sigam o curso determinado por Deus. Paulo, escrevendo aos Colossenses, também argumentando sobre a superioridade de Cristo em relação aos anjos, ele vai falar isso ao longo da carta aos Colossenses, ele diz que em Cristo todas as coisas, nele subsistem todas as coisas. Então Cristo também, enquanto Deus, é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Isso torna Cristo superior aos anjos, superior aos seres racionais. Então nós vimos 4 características que mostram, que evidenciam Cristo como sendo superior enquanto Deus. Ele é herdeiro de todas as coisas, o único digno de herdar todas as coisas. Ele é aquele agente por quem o mundo, o universo e todas as coisas foram criadas. Ele é a imagem selada, que emite, que emana ativamente a glória de Deus, o resplendor, o fulgor da glória de Deus, e ele é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Mas, em segundo lugar, existem 3 argumentos que estão ligados à sua obra. Cristo é divino e é superior aos anjos em relação às suas obras. E nós já encontramos isso ainda no versículo 3, na terceira parte, quando diz: havendo feito ele mesmo a purificação dos pecados. Através de sua vida, morte e ressurreição, Cristo purifica todo o seu povo, todos aqueles que ele escolheu desde toda a eternidade para serem seus, para serem chamados santos. E através dessa purificação, através dessa obra de resgate e de purificação e de lavar remidor por meio do seu sangue derramado, ele reconcilia esse mesmo povo com Deus, o Pai. Então, ele só consegue fazer isso porque ele é Deus. Ele só consegue purificar o seu povo, ele só consegue mediar a relação entre os homens e o Pai porque ele é Deus. E aqui está, mais uma vez, descrita a divindade de Cristo através desse aspecto de sua obra. Ele mesmo fez purificação pelos pecados. Na quarta e última parte do versículo 3, nós encontramos assentando-se, a expressão assentando-se à direita da majestade nas alturas. A palavra que é traduzida para a língua portuguesa como direita é, na verdade, uma expressão mão direita. E essa expressão, ela significa uma posição de poder e de majestade inigualáveis. O que o texto está nos dizendo é que Cristo está assentado nas alturas, à direita da majestade, numa posição de poder, de glória e de majestade que não pode ser comparada a nenhum outro ser em todo o universo. Mais uma vez, o autor, citando Champlin, ele nos traz um comentário interessante. Champlin diz assim: os anjos se põem de pé e servem, mas o Filho se assenta, visto que sua missão remidora se completou. Ele merece o lado direito do trono porque, acima de tudo, terminou bem sua tarefa, e esta foi de importância suprema e cósmica. Portanto, esse lugar lhe pertence, e não a qualquer criatura.
A metáfora extraída da corte de um rei tem um tom polêmico. O autor sagrado passava a mostrar que Cristo é superior aos anjos, a Moisés e a todos os sistemas religiosos. Como já me referi, a posição de Cristo ela é inigualável. E o autor aos Hebreus, que está predominantemente escrevendo para os israelitas, ele, usado pelo Espírito Santo, deixa isso muito claro. Cristo não é só divino pelas características de sua natureza, de sua pessoa, de sua essência, mas ele também é divino pelo poder de sua obra. Ele é aquele único que tem condições de fazer a mediação, a reconciliação, a purificação do seu povo. E, como consequência de sua obra e de sua divindade, ele é o único que pode estar sobreexaltado. E nós vemos isso em Filipenses capítulo 2. Essa é a referência que o apóstolo Paulo para instruir a igreja de Filipos a viver em unidade, em humildade, uns perante os outros. É o exemplo de Cristo, que após a sua obediência até a morte e morte de cruz, ele foi super exaltado. Mais uma vez o Espírito Santo aqui usando, o autor dos Hebreus fala sobre isso. Cristo está acima de Moisés, está acima dos patriarcas, dos profetas, dos apóstolos, está acima de qualquer sistema religioso. Ele é aquele que está sentado à direita de Deus em toda a majestade. Então, o autor da lição, ele faz essa comparação do filho com o pai quanto à superioridade de Cristo em relação aos seres racionais, e ele conclui 3 coisas interessantes. O pastor Manuel ele diz o seguinte: o filho é, na verdade, tudo o que o pai é, possuindo a mesma essência, esplendor, procedente, que é a mesma coisa que esplendor inerente. Essa expressão que o pastor Manuel faz, eu vou fazer aqui uma rápida explicação. O que ele está dizendo é que Cristo ele não só ele tem o esplendor que procede do Pai, ele é a imagem, a glória, o resplendor do Pai. Então procede, essa glória que vimos em Cristo, ela procede do Pai, mas também Cristo, ele sendo Deus, tem a sua própria glória. Em seu ministério terreno, em seu ministério de sofrimento aqui na terra, a sua função foi glorificar o Pai. Mas agora, com sua obra consumada, concluída, completa, nós também vemos a glória que lhe é inerente como Deus, o Filho. Em segundo lugar, o pastor Manuel ele diz, sendo da mesma essência que o Pai, Cristo é uma pessoa distinta do mesmo, para não haver uma confusão teológica como fazem, por exemplo, os unicistas, dizendo que existe apenas uma única pessoa com várias manifestações, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles são da mesma essência, da mesma natureza, não é? Porém, eles são pessoas distintas, Deus o Pai e Deus o Filho, sendo o único e verdadeiro Deus. E por fim, o pastor Manuel diz, Cristo é ainda eterno com o Pai, sendo ambos não criados e coexistentes. Isso para nós é algo bastante tranquilo, sabemos muito bem disso. Então, exposta a divindade de Cristo, não só por sua essência, não só pelo que ele é, mas também pelo que ele faz, pelas suas obras, as obras que apenas Deus poderia fazer, nós vamos passar a segunda parte da lição, que é a relação de Cristo, a comparação de Cristo em relação aos anjos, a sua superioridade em relação aos anjos. Talvez, para nós, fazer essa defesa da superioridade de Cristo em relação aos anjos seja desnecessário, afinal de contas, nós sabemos que Cristo é superior aos anjos. Entretanto, nós olhamos para o contexto das Escrituras e tanto no Antigo como no Novo Testamento, os anjos sempre foram seres que eram considerados dignos de respeito. A Bíblia relata a participação de anjos, a ação de anjos em favor tanto de Israel enquanto nação, enquanto povo, como também a ação de Deus enviando anjos em relação a indivíduos. E todas as vezes, tanto no que dizia respeito à coletividade, ou seja, anjos agindo em favor da nação, do povo, como em relação a pessoas individualmente falando, sempre foi a mando do Senhor. O fato é que, por conta dessa ação divina, por meio dos seus servos, anjos, sempre foram considerados como seres enviados por Deus, dignos de muito respeito.
E havia uma certa tendência, como eu já me referi, neste momento da escrita bíblica, de a parte da igreja, especialmente dos judeus, trazerem uma certa equiparação de respeito e de honra em Cristo e aos anjos. Em alguns casos extremos, até a superioridade dos anjos em relação à própria pessoa de Cristo. Não é só o autor aos Hebreus que enfrenta esse dilema e que é usado pelo Espírito Santo para escrever sobre isso. Como já me referi, o apóstolo Paulo também escrevendo aos Colossenses, também é usado pelo Espírito Santo para alertá-los de que Cristo é superior aos anjos. Então, o autor aos Hebreus, com essa preocupação, usado pelo Espírito Santo, passa a destacar a superioridade de Cristo em relação aos anjos. Ele já demonstrou a superioridade de Cristo em relação a todas as criaturas e agora ele vai fazer isso de maneira direta em relação aos anjos. E, como já me referi, talvez para nós do século XXI seja algo desnecessário, mas não é. Nós precisamos ter isso em mente hoje, precisamos olhar para aquilo que as Escrituras nos ensinam e também isso prepara o nosso coração e a nossa mente para aprendermos o que o autor dos Hebreus vai falar em relação a Cristo como superior aos homens, em várias esferas. Melquisedeque, por exemplo, mas isso é assunto para outra lição. Mas ainda avançando sobre a superioridade de Cristo em relação aos anjos, o autor aos Hebreus então começa a destacar que Cristo é superior aos anjos por causa da sua natureza. Ele é Deus. E nós encontramos isso logo no começo, no versículo 4, quando diz: feito tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Cristo é filho quando é comparado a Deus o Pai. Os anjos são mensageiros, é o que nós vamos ver na sequência da narrativa de Hebreus. Cristo, ele é, portanto, melhor ou superior aos anjos. Cristo é filho, os anjos, eles são mensageiros. Ao longo de toda a carta aos Hebreus, 13 vezes há essa menção de que Cristo, ele é superior, não só aos anjos, mas também aos homens, Melquisedeque e por aí vai. 13 vezes o autor aos Hebreus, ele faz essa menção. Lembro de ter lido Dr. Carson no passado falando sobre a superioridade de Cristo, especialmente nessa menção que é feita aqui em Hebreus, e ele diz que a superioridade de Cristo não está ligada à quantidade, ele não é superior quantitativamente falando, ele é superior qualitativamente falando, ele é superior em relação à qualidade, em relação à sua essência. A ideia da superioridade de Cristo aqui em Hebreus é superioridade em dignidade, em valor, em utilidade, sendo fundamental a diferença que há entre poder e bondade. Então, a questão da bondade como Cristo age com relação ao seu povo é um ponto importante, muito importante. Porém, aqui, de maneira mais específica, está sendo atribuída o valor da superioridade de Cristo em relação à sua dignidade, em relação ao valor que Cristo tem. Ele é Deus, ele é Filho. A utilidade, o poder da sua obra como Deus. Ninguém, nenhuma outra criatura poderia substituir aquilo que só Deus o Filho fez. Então, nesse sentido, Cristo é superior. Ele é superior aos anjos. O autor dos Hebreus, então, mostra essa superioridade e, mais uma vez, ele vai fazer menção do Antigo Testamento. Afinal de contas, ele está escrevendo para um público judeu e ele precisa se utilizar das passagens do Antigo Testamento para fazer essa defesa da superioridade de Cristo em relação aos anjos. Ele vai utilizar 7 referências do Antigo Testamento e nós vamos encontrá-las já a partir do versículo 5 de Hebreus capítulo 1. Ele vai dizer no versículo 5, vai fazer a menção a 2 passagens do Antigo Testamento. Salmo de número 2, versículo 7 e 2 Samuel capítulo 7, versículo 14. Salmo 2 que ele vai citar, não é? Tu és meu filho, hoje te gerei. Salmo 2, 7. O autor aos Hebreus, usado pelo Espírito Santo, ele está em perfeita sintonia com Romanos capítulo 1, versículo 4 e também com Atos capítulo 13, versículo 33, porque aqui em Atos 13, 33, Lucas, escrevendo o livro de Atos, mais uma vez cita
também Salmo capítulo 2, versículo 7, falando sobre a divindade de Cristo. Então, falando aos hebreus, falando aos judeus, mostrando a superioridade de Cristo, ele vai citar o Salmo, mostrando que Cristo ele é filho eternamente gerado. Os hebreus sabiam que Deus estava rodeado de anjos e, dado o momento da sua história, eles achavam que os anjos, como ministros, como nós vamos ver, não é? Como servos, eles controlavam tudo até a vinda do Messias. Esses anjos, eles eram esses agentes de Deus para controlar todas as coisas antes da vinda do Messias. Isso estava na mente do judeu do primeiro século. Mas agora, o autor aos Hebreus está mostrando que o Messias veio e que ele é que está no controle de todas as coisas. Se ainda havia algum judeu, alguma judia, né, algum israelita achando que os anjos, de alguma forma, estavam no controle de alguma coisa, amando de Deus, aqui o autor aos Hebreus está mostrando que Cristo é aquele que está no controle de todas as coisas. Então, ele é superior aos anjos porque ele é Deus, por conta da sua natureza divina. Em segundo lugar, o autor aos Hebreus mostra que Cristo é superior aos anjos justamente por conta do seu senhorio, porque ele é Senhor, ele é Deus quanto à sua natureza e, consequentemente, ele é Senhor. O novo nome que Jesus recebe é um nome de exaltação. Ele agora é Senhor. E essa expressão Senhor, na língua grega, é a equivalente à hebraica que era destinada, direcionada apenas ao Pai. Então, com aquela forma de tratamento, aquele pronome de tratamento, aquela característica, aquela qualidade que era atribuída apenas ao Pai no Antigo Testamento, agora é atribuída ao Filho. Ele é Senhor, Senhor absoluto. Ele é, de fato, Filho de Deus e dele são todo o poder e toda a autoridade, conforme nós vamos ver nos versículos 5, 8 e 10. E eu quero ler com vocês, meus irmãos. Veja, Hebreus capítulo 1, versículos 5, versículo 8 e versículo 10, que diz assim, versículo 5, pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez, aqui ele vai citar 2 Samuel 7,14, eu lhe serei pai e ele me será filho. Capítulo 1, versículo 8, mas acerca do filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do seu reino. Versículo 10. Ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra e os céus são obras das tuas mãos. Então, Cristo, ele não é só superior aos anjos, porque ele é Deus quanto à sua natureza, mas porque ele é Deus e, consequentemente, ele é Senhor. Em terceiro lugar, o autor da lição diz que Cristo é superior aos anjos justamente pela distinção que há de sua essência, ou seja, daquilo que Cristo é feito, não é? E para mostrar isso, o autor aos Hebreus usa 5 argumentos comparativos. Que essência é essa da qual Cristo é? Ele é Deus. Ele é diferente dos anjos em relação à sua essência. Ele é Deus. E o autor aos Hebreus vai usar 5 argumentos de comparação entre Cristo e os anjos. Tudo isso extraído do texto de Hebreus. Veja, no versículo 5, Cristo é declarado, como nós já lemos, filho. Honra que nunca foi dada aos anjos. Nós já lemos o versículo. Embora alguns entendam que filhos de Deus, em Gênesis 6, eu preciso fazer menção a isso para que não haja uma confusão, uma dúvida. Em Gênesis 6, nós vemos lá a expressão filhos de Deus em relação aos filhos dos homens, havendo a coabitação entre eles, nascendo heróis. Os irmãos lembram dessa passagem de Gênesis 6. Então, embora alguns entendam que a expressão filhos de Deus lá está se referindo aos anjos, isso é uma das 4 correntes de interpretação desse texto, e nenhum desses anjos, nenhum ser angelical, nunca, em toda a Escritura, é chamado de filho
de maneira particularizada. Nunca. Nunca um anjo ele é nomeado como filho de Deus de maneira particularizada em todas as Escrituras, e é por isso que o autor aos Hebreus está citando isso, está argumentando isso no versículo 5. O segundo argumento que ele utiliza, novamente no texto, é de que os anjos recebem ordem de adorar o Filho. E isso está no versículo 6. Olhe para a sua Bíblia, por favor. Hebreus 1:6. E, novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Então há uma diferença enorme. Os anjos são convocados para adorá-lo, para adorar ao Filho. Terceiro argumento, os anjos são servos. Já falamos sobre isso. E Cristo é o soberano do universo. Nós encontramos isso do versículo 7 até o versículo 9, que nos diz assim: ainda, quanto aos anjos diz, aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labaredas de fogo, mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Versículo 9, amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo da alegria, de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Os anjos são servos. Cristo é o soberano do universo. O quarto argumento do autor aos Hebreus, está do versículo 10 ao 12, diz: Cristo é criador, os anjos são criaturas. Vamos ao texto, 10 ao 12, capítulo 1 de Hebreus. Ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão, qual veste. Também, qual manto, os enrolarás, e, como vestes, serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo. E os teus anos jamais terão fim. Cristo é criador, os anjos são criaturas. Cristo é eterno, os anjos e as criaturas não são. E quinto e último argumento, que está no versículo 13 e 14, os anjos são ministros, enquanto Cristo é mediador. Vamos ao texto. Ora, o qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Existe uma grande diferença, uma grande distinção entre o trabalho de Cristo e o trabalho dos anjos. Cristo, ele é mediador. Ele é o único capaz, como já me referi, a mediar, a santificar e a reconciliar os homens com Deus. Enquanto que os anjos, eles são servos, eles são ministros, eles estão a serviço daquilo que Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo mandarem, ok? Então, Cristo ele é superior aos anjos por conta da sua distinção essencial. Ele é Deus e os anjos são criaturas, servos, ministros, ok? Por fim, meus irmãos, quarto argumento do autor da lição, mostrando a superioridade de Cristo em relação aos anjos, por meio de sua obra, ele vai dizer que Cristo é superior por outras razões que são apresentadas. E aqui nós vamos ver ele dizendo o seguinte: o termo primogênito, que é utilizado aqui na carta aos Hebreus, é sinônimo de superioridade. Já fizemos uma rápida menção a isso. E é nesse sentido que Paulo, escrevendo aos Colossenses, lá no capítulo 1, versículo 15, diz que Cristo é o primogênito de toda a criação. Então, vamos fazer aqui rápidas distinções, mais uma vez, de argumentos extraídos do texto de Hebreus entre Cristo e os anjos. E aqui nós vamos pegar o quinto ponto, que é os anjos são ministros e Cristo é mediador, e vamos falar um pouquinho mais sobre isso dentro dessa argumentação da nossa lição. Veja, o Salmo 104 nos diz o seguinte: fazes a teus anjos, que é a menção justamente, é o texto do Antigo Testamento,
que o autor aos Hebreus utiliza para fazer essa argumentação nos versículos 13 e 14. Fazes a teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo. Para os hebreus, esses elementos, vento, fogo, trovões, eles são elementos que são servos de Deus. Sempre eles são vistos como servos de Deus, ou para juízo, ou para livramento. Então, vezes Deus usa esses elementos, fogo, raios, vento, para trazer juízo e disciplina sobre a nação, vezes ele faz isso para livrar, para trazer livramento à nação. Mas, de um jeito ou de outro, esses elementos, eles são servos, eles são ministros. E aqui, no Salmo 104, resgatado pelo autor aos Hebreus, há uma associação entre esses elementos e os anjos, dizendo que da mesma forma que esses elementos eles são servos de Deus, eles estão à disposição de Deus para receber as suas ordens, da mesma forma os anjos também estão, embora não sejam elementos, embora sejam seres, mas eles também estão à disposição de Deus, são seus servos, são seus ministros. Eles estão apenas para obedecer aquilo que Deus mandar. E isso são os anjos. Quanto a Cristo, ele é rei, ele é Senhor, ele é mediador, ele está entronizado, à direita, à mão direita da majestade, com toda a autoridade, majestade, glória restaurada, todo o poder, todo o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. É isso que o texto bíblico nos ensina. Então há uma distinção gigantesca, há um distanciamento gigantesco entre Cristo e essa esfera das criaturas racionais da criação divina. E o Salmo 110, que também é utilizado pelo autor aos Hebreus para argumentar de que Cristo é superior em muito aos anjos, Salmo 110 nos diz: até que ponha os teus inimigos por estrado de teus pés. Este salmo, ele enfatiza não aos anjos, mas ao Messias. E coloca sobre o Messias, revela essa característica eterna do Messias como conquistador. Cristo, o Messias, o ungido de Deus, ele é totalmente diferente dos anjos, ele é rei conquistador. Os anjos, eles não conquistam e eles não governam. Eles apenas obedecem à ordem, à palavra de voz, de comando do seu Deus. Enquanto que Cristo, ele conquistou todas as coisas pela obra da sua redenção e ele reina sobre toda a criação desde toda a eternidade. Então, o autor aos Hebreus, de maneira eficaz, usando o próprio texto do Antigo Testamento, ele mostra que Cristo ele é superior a essa esfera dos seres racionais, ou seja, os anjos, não só pela sua essência, pela sua natureza, pela sua pessoa, ele é Deus, como também por sua obra, pela obra que ele executou e pela obra que ele ainda executa, como governador, como sustentador ativo de toda a criação. Ele criou todas as coisas, ele sustenta todas as coisas, ele governa todas as coisas, ele conquistou todas as coisas e ele domina todas as coisas. Essa distinção, ela é gigantesca, está provada pela palavra de Deus. Então, o autor dos Hebreus, ele, com o Antigo Testamento em mãos, ele demonstra de maneira eficaz a supremacia, a superioridade, não uma superioridade qualquer, mas de essência, de dignidade, de valor, de poder, de obra. Ele mostra essa superioridade de Cristo em relação aos anjos, e isso ele faz porque ele é Deus, porque as obras que ele executou sendo Deus. E ele é Deus, como essencialmente Deus. Deus conjuntamente com o Pai, de mesma essência, de mesma natureza, sendo pessoas distintas. Na próxima lição, como eu já disse, será abordada essa supremacia de Cristo, uma lição muito rica, com uma grande oportunidade de várias extrações de aplicações práticas para o nosso dia a dia. Não é? A supremacia de Cristo a um outro ser da esfera racional da criação, como nós já nos referimos ao homem. Ok? Então, Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Quero agradecer aos irmãos e irmãs que estiveram acompanhando a transmissão da SBD. Esperamos que
o Senhor tenha falado ao seu coração, tenha abençoado você, tenha esclarecido talvez alguma dúvida que você tinha, fortalecido a convicção que você também já tinha, e que possamos não aceitar nenhum tipo de doutrina, nenhum tipo de ensino diferente desse. Eu me referi que no passado, tanto no Antigo como no Novo Testamento, você tinha uma forte influência do pensamento hebraico em relação a um respeito, não é, às figuras angelicais. Nós não nos enganemos, nós temos, não só na Igreja Romana, não é, o culto a anjos, não é, os anjos da guarda, como assim chamam, como muitas igrejas neopentecostais, muitas igrejas ditas evangélicas também fazem culto a anjos, não é, adoração a anjos, atribuem a anjos um poder que não lhes é dito e atribuído pelas Escrituras, não é, invocação a anjos, não é, pedem para ver anjos, dizem que vêm anjos voando em suas celebrações, não é, falsas, infelizmente, não prescritas na palavra. Então, precisamos sim conhecer essa porção das Escrituras para que, se um dia indagados, possamos ter convicção de que a palavra de Deus nos ensina que Cristo é superior aos anjos. Os anjos existem, eles são seres angelicais, criados por Deus, racionais, mas são apenas servos de Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Ok? Vamos orar e vamos agradecer ao Senhor e depois encerrar a transmissão, se assim Deus permitir. Vamos orar. Rendemos graças ao Teu nome, Senhor, mais uma vez, por Tua bondade, por Tua misericórdia, em nos ensinar pela Tua palavra coisas tão ricas e tão apropriadas para os nossos dias. Às vezes achamos que os homens, que os anjos ou que qualquer outra criatura, às vezes nós mesmos, de uma forma ou de outra, somos superiores a Cristo. Que grande falácia, que grande mentira. O Senhor Jesus, Ele é Deus. Ele é Deus por natureza, por essência. Ele é o herdeiro de todas as coisas. Ele é o conquistador, o vitorioso, o campeão, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. E cabe a nós apenas, como suas criaturas, como seus servos, obedecer a sua palavra de comando. Nos perdoe, Senhor, quando nós deixamos com que a nossa arrogância, a loucura da nossa mente, às vezes quer nos dizer que nós podemos, de alguma forma, comandar alguma coisa nesse universo. Nós não podemos, Senhor. Nós somos apenas servos. Nos ajude a meditarmos nisso, a entendermos isso e a declararmos aquilo que o Teu Evangelho nos ensina. Cristo é superior aos anjos. Ele é Rei, Ele é Senhor. Que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações nesse dia, abençoando o nosso descanso e preparando também os nossos corações para logo mais estarmos em adoração ao Senhor em Tua casa. Assim nós oramos ao Senhor, agradecidos de todo o nosso coração. Oramos em nome de Jesus, nosso Redentor. Amém. Amém. Meus irmãos, lembrando a vocês que próxima tarde agora nós temos às 16 horas a primeira parte do nosso culto com o primeiro grupo de irmãos e irmãs. E depois às 18h30 também culto ao Senhor. Ore a Deus, peça para que o Senhor seja gracioso conosco, que se faça presente em nosso culto de maneira perceptível. Presente Ele estará, porque afinal de contas foi Ele que nos convocou a adorá-lo. Peça para que Ele fale ao nosso coração pela pregação de Sua palavra, para que Ele prepare os nossos corações para louvá-lo, para adorá-lo, para bendizê-lo, para cultuá-lo. Deus abençoe vocês e até uma próxima oportunidade, em nome de Jesus.